Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Nós estamos chegando com mais uma aula aqui no canal. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e você está realmente no curso livre e gratuito aqui do canal Teologia Didática. Se você é novo aqui no canal, dê um like aí na aula, se inscreva, porque se você se inscrever, automaticamente estará inscrito também no curso livre e gratuito aqui do canal Teologia Didática. Quando você compilar 12 matérias, não são 12 vídeos, são 12 matérias, tá bem? Cada matéria pode ter 9 vídeos, pode ter 10 vídeos, tá bem? Então você vai estar compilando 12 matérias. E ao compilar as 12 matérias, você pode solicitar para a gente um provão. Ao estar tirando o mínimo 7 no provão, você pode solicitar o seu certificado. O certificado em 12 matérias será o Seminário Eclesiástico, volume 1. Aí você pode dar prosseguimento e fazer mais 12 matérias. E então vai estar solicitando o certificado de Seminário Eclesiástico, volume 2. E você fazendo o terceiro nível, mais 12 matérias, você então poderá solicitar o certificado Seminário Eclesiástico, volume 3. Que compõe ao médio em teologia, totalmente validado em todo o território nacional, assinado pelo reitor do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, tá bem? Então vamos dar prosseguimento à nossa aula. Estamos tratando sobre beatitude ou bem-aventuranças, e nós vamos prosseguir nesta aula falando sobre sal da terra e luz do mundo, baseado em Mateus 5:13. Invariavelmente, os comentários acerca dessa passagem bíblica procuram mensurar o valor do sal, quer seja a época de Jesus como um produto de valor considerável, quer nos dias de hoje, que o sal, pela oferta do produto do mercado, parece ter um valor muito irrisório. No decurso da análise, os comentaristas geralmente enfatizam que o sal e a luz referem-se ao caráter, à moral dos discípulos de Jesus, ou que os seguidores de Jesus têm de praticar boas ações, fazer ações caridosas, ajudar as pessoas carentes, influenciar a sociedade e etc. Há aqueles que, a partir das funções essenciais do sal, que é dar gosto, que é conservar os alimentos, enfatizam que os verdadeiros seguidores de Cristo devem lutar por questões humanitárias, envolver-se na luz dos direitos iguais, abraçar a causa dos direitos sociais, a garantias legais dos seus próprios direitos. Foram questões semelhantes a essa que Jesus buscou evidenciar nos seus discursos qual a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. O público da mensagem, vamos ver? Logo após escolher os 12 discípulos, entre os seus discípulos estavam Lucas. O Lucas, ele foi um discípulo de Paulo posteriormente. Jesus desceu para um ponto plano na montanha, onde todos passaram a noite, grande número de seguidores e uma multidão de pessoas das cidades vizinhas se reuniram para ouvi-lo. É nesse cenário que Jesus proferiu aos seus discípulos as bem-aventuranças. Quando Jesus fitou os olhos nos seus discípulos, identificou o público-alvo das bem-aventuranças, os seus seguidores. Os seguidores de Jesus eram pobres, famintos, pranteadores. Aos discípulos temos uma mensagem de bem-aventurança, a multidão das cidades circunvizinhas, uma mensagem de arrependimento, pois esses necessitavam de justiça superior à dos escribas e dos fariseus, para ter direito ao reino dos céus, conforme Mateus 5:20, enquanto aqueles que já estavam de posse do reino dos céus, Mateus 5:3,
Vamos ver sobre os discípulos de Cristo. Jesus tinha muitos discípulos e dentre estes tinha os apóstolos. Muitos discípulos se desviaram durante o ministério de Jesus, pois estavam tão somente interessados nos pães e nos milagres do ministério de Jesus. Não aceitavam o seu discurso. Dentre os apóstolos, um se perdeu, conforme as Escrituras predisseram nos Salmos 69, 25. Mas antes de partir, Jesus deixou consignada principais características de um discípulo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. O que Jesus evidenciou ao dizer, se vos amardes uns aos outros, a resposta é que seriam discípulos se realmente obedecessem a Ele. A essência do discipulado está na obediência e em ser obediente ao seu Senhor e Mestre. O discípulo revela que de quem é discípulo. Um discípulo ele revela de quem ele é discípulo, ou seja, quem é o seu mestre. Por isso Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13:34. Só é possível conhecerem que alguém é discípulo de Cristo quando esse alguém obedece a Cristo, amando uns aos outros. E esse amor não deve ser conforme o entendimento do discípulo, mas sim conforme o mandamento do seu Senhor. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, nunca pelo menos viu ou ouviu falar de Deus. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama aquele que é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, conforme João 4:20-21. Quem são os irmãos de quem é discípulo Cristo? De quem é discípulo de Cristo? Aqueles que fazem a vontade de Deus, conforme se lê, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3:35. Se qualquer que fizer a vontade de Deus é irmão de Jesus, um nascido de Deus, o verdadeiro discípulo que verdadeiramente ama a Deus, não pode fazer acepção de pessoas, escolhendo amar segundo preferências pessoas, tais como nação, língua, sexo, nacionalidade, tribo, etc. Se todos que crerem que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, segue-se que fazer a vontade de Deus é crer que Jesus é Cristo. Mateus 3:35. Um cristão de nacionalidade judaica não pode odiar um gentil que fez a vontade de Deus e que, portanto, é irmão de Cristo. Se o amor de Deus constitui em guardar os seus mandamentos, só ama a Deus quem crê que Jesus é o Cristo e ama a qualquer que fizer a vontade de Deus, sem se importar com qualquer outra questão circunstancial, pois todos pela fé em Cristo são filhos de Abraão. A abordagem do Senhor Jesus e do evangelista João, que evidencia quem são os discípulos de Cristo, tem o seguinte escopo: porque todos os filhos de Deus, que pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:26-29. A abordagem do apóstolo Paulo acerca do mandamento de Jesus é muito prática, pois ele evidencia que no corpo de Cristo não há diferença entre os membros. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão com o corpo de Cristo?
porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, conforme Paulo disse em 1 Coríntios 10, 16 a 17. Se um crente em Cristo compreende a essência do corpo de Cristo e anda segundo a essa verdade, é um discípulo verdadeiro, e nisto todos saberão que tal crente é discípulo de Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo é verdadeiro sal e é verdadeira luz aqui entre a escuridão, entre as trevas. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, o Instituto Bíblico é Didático Carvalho Cursos, e o canal que você está é o canal Teologia Didática. Eu tenho uma novidade aqui para informar aqui no canal Teologia Didática. A partir desta data, a partir do mês de setembro, nós vamos estar liberando para aquela pessoa que quiser certificar-se de apenas uma matéria, um título aí de vídeos, desde que ele assista os vídeos da matéria, tá bem? Vou lembrar bem vocês que cada matéria, ela consiste em 8, 9, 10 aulas. Então são 8, 9 ou 10 vídeos aulas. Então você pode, por exemplo, optar em ser certificado, por exemplo, de administração eclesiástica. Então você vai assistir todas as aulas de administração eclesiástica, vai solicitar a prova, a avaliação da matéria administração eclesiástica, e depois você vai solicitar o certificado de administração eclesiástica. Você vai estar certificado daquela matéria. Se você quiser aconselhamento pastoral, que é uma matéria da teologia que aperfeiçoa o ministério pastoral, então você poderá fazer apenas a matéria indicada, desde que assista todas as aulas. Então você vai ter sempre um curso gratuito. A regra é se inscrever no canal, a regra é dar um like em cada aula e a regra é comentar em cada aula. Se você fizer isso, você estará inscrito automaticamente no curso e poderá usufruir de matérias individuais para você ser certificado. O Instituto vai estar certificando você, validado, assinado pelo reitor do Instituto Bíblico, e nós enviamos diretamente para a sua residência via correios, tá bem? Lembrando que você pode solicitar a sua credencial aluno, credencial teólogo, tá bem? Você pode solicitar pelo WhatsApp 439 2001 2860, 439 2001 2860. Esse é o WhatsApp do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, que está sempre à disposição para lhe atender, tá bem? Então, se você precisar, querer uma matéria individual, a gente certifica você daquela matéria individual, tá bem? Os demais matérias que você precisar, nós temos também à disposição para lhe atender com material em PDF, material digital em PDF. Qualquer matéria que você precisar da que você está fazendo aqui no curso gratuito e você quiser uma matéria digital, em PDF tem um curso de R$10. Em apostila, se você quiser um material apostilado, já com o envio pelos correios, tem um custo de R$35. Apenas R$35 você recebe o seu material apostilado, tá bem? Para você guardar, para você estar fazendo pesquisa sempre que necessário.
Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está no Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, através do canal Teologia Didática. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.